noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica, mas antes vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Já estou com o meu aqui em mãos, tá? Você pode me acompanhar aí, o estudo que nós estamos fazendo. Tá? É a Cristologia, ou seja, o estudo de Jesus Cristo, ok? Nós aí já estamos avançados, já fizemos bastante vídeos, só que ainda tem bastante coisa para a gente falar de Jesus, né? Que Jesus, para nós, é tudo, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tá? Então, nós estamos pegando desde lá do nascimento de Jesus, toda a sua vida, ok? E também a sua missão como Messias de Israel. Na última aula, a gente falou sobre o quê? A gente pegou a parte que Jesus foi tentado no deserto, ok? Depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias, tentado pelo demônio, e depois ele retorna para a Galileia para poder começar a sua pregação como Messias, ok? Então, nós vimos também um pouco disso na aula passada. Inclusive, nós encerramos o catecismo falando sobre as parábolas de Jesus. O que são as parábolas de Jesus? São aquelas histórias que Jesus contava para nos dar um ensinamento, ok? A parábola é um jeito muito comum de se contar uma história com fundamento religioso. Por exemplo, o filho pródigo existiu? Provavelmente não, é uma história. Mas o que importa ali é o sentido religioso, ok? E Jesus contou muitas parábolas. Também nós vimos na aula passada que Jesus falou que o reino de Deus já está no meio de nós. Por quê? Porque ele veio implantar o reino de Deus. E o germe e o começo desse reino é aqui, através da igreja, que ele fundou, sob Pedro e os apóstolos, mas que só a plenitude é somente na parousia, quando Jesus voltar. Mas já começa aqui. E o reino de Deus já está dentro de nós, se a gente acolher essa mensagem, essa palavra de Jesus, ok? Então foi o que nós começamos a ver na aula passada. Nós paramos no parágrafo 546. Hoje, então, nós vamos dar sequência no parágrafo 547 do Catecismo, que está na página 155. Então, você que tem o Catecismo amarelinho, quiser me acompanhar, então, página 155, o parágrafo é o 547. O título é Os Sinais do Reino de Deus. O maior sinal que o reino de Deus estava presente é os milagres de Jesus.
porque os milagres é que atestam que Jesus é quem ele diz ser. A diferença de Jesus para os outros fundadores de religião é que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus, o que prova a sua divindade são os milagres que ele realiza, ok? Porque só Deus pode fazer milagres, ok? Então, tanto que os judeus e os fariseus, eles não tinham como contestar Jesus, por quê? Porque Jesus realizava coisas que eles não realizavam, tá? Quer dizer, as obras que Jesus realizava, ou seja, os milagres que ele fazia, é que testemunhavam realmente quem ele era. E os judeus ficavam mais com raiva por causa disso. Inclusive, um milagre que Jesus fez, por exemplo, ressuscitou Lázaro. Os judeus queriam matar Lázaro, por quê? Porque Lázaro era a prova do milagre, entendeu? Então, é o coração duro, né? É o que a igreja chama de pecado contra o Espírito Santo. Tá? É você ver a graça de Deus, você vê o milagre e você mesmo assim não quer acreditar. Tá? Isso é a dureza de coração que pode provocar, inclusive, o que a igreja chama de impenitência, ou seja, você não ter salvação. Por quê? Porque aí você se fecha para a graça de Deus e Deus não tem como agir na sua vida. É o coração duro, é o pecado contra o Espírito Santo. Ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos ver aí o que o Catecismo nos ensina sobre esses sinais do reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, tá, gente? Eu estou lendo isso aqui junto com vocês, tá? Eu não sou adivinho, não, tá? É porque, graças a Deus, né, porque a gente estuda, então a gente, graças a Deus, está em comunhão com aquilo que a igreja nos ensina. Então, eu não sou divino nem nada, não, ok? É porque realmente os milagres de Jesus realmente é quem atestam quem ele é. Então, diz aqui que Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, como diz lá o livro de Atos, capítulo 2, versículo 22, que manifestam que o reino está presente nele. Nele quem? Na pessoa de Jesus. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Então, isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo de 18 a 23. Então, o que prova que Jesus não é uma fraude, não é uma farsa? É os milagres que ele faz, as obras, não é? Tanto que ele diz, se você não acredita em mim, acredita nas minhas obras, ok? Então, gente, é o que eu expliquei, tá? Jesus é o Messias que Israel esperava, não é porque Jesus era um bonito, é que Jesus falava bem, não tem nada disso. Como é que a gente sabe que Jesus é o Messias escolhido por Deus? Por causa das suas obras, ou seja, dos seus milagres. Só Deus pode fazer milagres, gente. E Jesus fez muitos milagres. Os evangelhos atestam mais de 40 milagres que Jesus realizou. Por isso que os evangelhos são importantes. Toda a Bíblia é importante, mas os evangelhos, para nós católicos cristãos, é a parte mais importante da Bíblia. Por quê? Porque ali traz o quê? A pessoa de Jesus e os seus milagres. Provam a divindade de Cristo. Que Jesus realmente é quem ele disse que é. Ok? Então, esse é o parágrafo 547. 548 agora. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Tá vendo? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 36. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 25. Convidam a crer nele. Nele quem? Jesus. Aos que ele se dirige com fé, concede o que lhe pedem. Então, tudo aquilo que a gente pede, né, em nome de Cristo, a gente consegue. Por quê? Porque ele é o Messias. Tá bom? Jesus falou isso várias vezes.
Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ok? Então, gente, nada acontece sem a permissão de Jesus. Ok? Nada é nada. Ok? Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Tudo aquilo que eu já expliquei. Então, os milagres de Jesus é quem provam que ele é o Filho de Deus. Entendeu? É o que difere Jesus dos outros. Por isso que Jesus não pode ser comparado com ninguém. Tá? Os outros são boas pessoas, como eu já expliquei nas outras aulas? São. Tem pessoas boas em todas as religiões. Mas é um erro a gente dizer que todas as religiões são boas. Por quê? Porque não tem Jesus Cristo. Se não tem Jesus, por mais que as pessoas ali sejam boas, mas não podemos comparar, porque Jesus é o único que é o Filho de Deus feito homem. Ok? E o que prova isso? Os milagres. Ok? Eles quem? Os milagres podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Olha aí, então, Jesus, você pode ver que ele não fazia os milagres para aparecer. Isso, gente, é uma lição para nós hoje. A gente fica querendo aí, né? Milagre, né? Onde tem milagre a gente vai. Né? A gente só quer saber de Deus se fizer um milagre. Não, a gente não deve buscar. E outra, os milagres de Deus não é magia também, não. Né? Assim, e de uma hora para outra, Deus vai sair fazendo milagre à torta e à direito. Não, não é assim também. Ok? Então, muito cuidado com esse negócio de a gente procurar Deus, achar a igreja como se a igreja fosse um pronto-socorro. Né? Eu agora, né, aceitei Jesus, então não posso ter uma dor de cabeça, que eu tenho que ir lá buscar milagres. Se Jesus não me curar, então eu largo a igreja. Você não deve buscar Jesus por causa disso. Você deve buscar a pessoa de Jesus. E nunca Jesus por interesse. Tá? E pior ainda, barganhar com Jesus. Tá? Se Jesus me curar, aí eu vou servir a Deus. Então você nunca deve, porque Deus não tem a obrigação de te curar. Um milagre, gente, é uma coisa extraordinária. Deus não sai fazendo milagre também à torta e à direito, não. Por quê? O milagre é uma coisa sobrenatural. Outra coisa, Deus te cura pela medicina. Entendeu? Isso é outra coisa também que as pessoas... eu não vou tomar remédio porque Deus vai me curar. Pode acontecer? Pode. Mas não é... Por quê? Porque senão, para que Deus deixou o médico, deixou o remédio? Então, tá passando mal? Toma um remédio e vai no médico. Não foi curado? Aí sim. Tá? Aí, se Deus te curou sem precisar de remédio... Se alguém te fez uma oração para você e você foi curado, amém, aleluia. Pode acontecer? Pode. Não estou negando isso. Agora, a gente também não pode achar que todas as doenças vão ser curadas. Covid aí, milhões de pessoas morreram. Se fosse assim, então, né, era só ir lá na igreja lá, que o padre ou o pastor ia curar todo mundo. E não foi assim. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa assim, que Deus vai curar tudo e todos. Não vai, gente. Milagre é uma coisa rara que Deus não sai fazendo a toda hora. Mas quando ele faz, é para quê? Para mostrar quem ele é. Que para Deus nada é impossível. Mas depende dele e não de mim, de você. Ele vai curar a hora que ele quiser, não que eu quero. Entendeu? Então a gente nunca pode dar ordem para Deus. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, os judeus. Já expliquei o motivo. Acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Olha aí. Então, gente, por quê? Aí Jesus vai dizer, o demônio não pode curar, tanto que Jesus fala lá, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, porque o mal não pode fazer o bem, e o bem não pode fazer o mal. Deus não pode fazer o mal e o diabo não pode fazer o bem. Então o diabo não pode curar ninguém. Ele pode te enganar, usar as coisas para te enganar. Agora, cura, ele não pode fazer. Só Deus pode fazer milagre. O diabo não pode fazer milagre. Aí ele seria um Deus. E o diabo não é um Deus. O diabo é uma criatura. Ok?
Mas teve pessoas que, mesmo vendo os milagres de Jesus, isso é o quê? É a liberdade humana. Essa é a maior prova que nós temos livre-arbítrio, tá? Que Deus não força ninguém. Porque aquelas pessoas viram os milagres de Jesus e não acreditaram. E Deus respeita. Isso é a maior prova de que existe liberdade. Tudo na vida depende de quem? De Deus? Não. Do diabo? Não. De você. A decisão é sua. Tem uma música muito bonita que fala assim: a decisão é tua. São muitos os convidados, mas a decisão é tua. Deus convida. Já falei isso aqui várias vezes. Deus propõe, mas ele nunca impõe nada a ninguém. Inclusive os milagres. Você acredita se você quiser, se você tiver fé. A fé é um dom, você não merece. Mas até para ter fé, Deus não impõe. Tá? É um dom do Espírito Santo, como nós já vimos aqui. Agora, também Deus não impõe também você crer por a força, não. Entenderam? Agora, isso tudo também, gente, estava nos planos de Deus, dos judeus também não o aceitarem, porque isso também não teria salvação. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, não teria salvação para os outros povos, porque os judeus são um povo escolhido, desde o Antigo Testamento. Então, Deus, que já sabe de tudo, Deus sabia que os judeus iriam rejeitar para que os outros povos pudessem ter a salvação. Agora, os judeus também precisam aceitar. E São Paulo, segundo São Paulo, lá na carta aos Romanos, os judeus, antes da volta de Cristo, eles vão, né, igual como diz lá o profeta Zacarias, olharão para aqueles que transpassaram, para aquele que eles transpassaram, ou seja, para Jesus, e vão se converter. Vamos esperar. Tá? Esse é o parágrafo 548. O 549 continua aí. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres da fome, ou seja, né, do todo o mal, não é? Jesus libertou todo mundo de todos os males, da injustiça, da doença e da morte. Então a gente vê isso aí em todo o evangelho, né? Jesus curando, Jesus libertando. Essa é a maior prova de que o mal não vem de Deus. Se o mal viesse de Deus, para que Jesus ia fazer esse monte de cura e libertação? De tudo isso que o catecismo está falando. Da fome, da injustiça, da doença e, inclusive, da morte. Que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ressuscitou aquela filha de Jairo, ressuscitou aquele jovem lá daquela viúva. Então, se Deus fizesse o mal, Deus não estava nem aí. Mas por que Jesus curou, libertou? Por quê? Porque o mal não vem de Deus. Agora, Deus pode permitir o mal. Mas para quê? Diz Santo Agostinho. Deus permite o mal para do mal tirar um bem maior. Senão Deus nunca permitiria o mal. Tá? Se Deus quiser, eu já fiz um vídeo sobre isso, o mistério do mal. Você pode ver aí. Mas eu quero fazer um outro vídeo para completar esse, porque muita gente pergunta, muita gente tem dúvidas sobre isso. Tá? Então, se Deus quiser, eu quero fazer um vídeo explicando a questão do sofrimento. Tá? Eu já tenho até o tema, sofrendo na fé. Existe sofrimento? Existe, mas você tem que sofrer na fé. Ok? Essa é a maior prova de que Deus não gosta do sofrimento. Não, pelo contrário. Eu estou sofrendo, então eu tenho que aceitar o sofrimento. Não, não é isso. Você tem que fazer de tudo para não acontecer nenhum mal na tua vida. Entendeu? Ficou doente, igual eu falei, toma remédio, se é um sofrimento, busque ajuda, mas se não tem jeito, se você já tentou de tudo e você continua sofrendo, aí é porque realmente aí Deus tem um plano na sua vida através daquele sofrimento. Aí você tem que você tem que fazer igual os santos fizeram. Então, já que não tem como mudar esse sofrimento, você tem uma doença incurável, que não tem cura. Né? Já tomei remédio, já orei, né? E não fui curado. Amém, aleluia. Não blasfeme. Faça o quê? Ofereça esse sofrimento a Deus. É o sofrendo na fé, que eu quero fazer um programa sobre isso. Entendeu? Eu ofereço a Deus para a minha salvação e a salvação do mundo. E isso está na Bíblia. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24.
eu completo no meu corpo, ou seja, na minha carne, o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Mas a paixão de Cristo não foi completa? Sim, foi completa, mas veja, eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? E outra, eu faço parte da igreja. São Paulo vai dizer, quando um membro sofre, todos os membros sofrem junto. Quando um membro se alegra, todos eles se alegram. Então, eu participo, tá? Também de, vamos dizer assim, para poder alcançar a salvação, eu também tenho que fazer a minha parte. Entendeu? Assim como Jesus fez a parte dele, completo, então agora eu tenho que fazer a minha parte. Entendeu? Por isso que São Paulo vai dizer. Então eu completo na minha carne. Entendeu? O que falta é a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Por quê? Nós somos membros de um corpo. Se um membro sofre, todo o corpo vai sofrer. Então é onde que eu ofereço, já que eu faço parte desse grupo, então eu ofereço junto com os irmãos o sofrimento da humanidade inteira para a salvação de todos. Entendeu? Isso aí nós vamos poder explicar melhor quando a gente for chegar nessa parte. Jesus operou sinais messiânicos, ou seja, como Messias, não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra. Olha aí, tá vendo? Por mais que Jesus tivesse curado, libertado, o mal continua. Entendeu? Então, o mal não foi eliminado da terra. O mal só vai ser eliminado quando Jesus voltar, na segunda vinda. Aí acaba o mal. Aí vai acontecer o que a gente chama de novos céus e nova terra, onde vai haver a separação entre bons e maus, céu e inferno. Aí acaba o purgatório nesse dia. Tá? Nós vamos poder explicar isso melhor quando nós formos estudar sobre escatologia. Então, Jesus não acabou com todo o mal do mundo. Olha o que o catecismo está dizendo. Entendeu? Então, Jesus, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões. Qual? A do pecado. Olha aí. Que os entregava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Então, isso aqui é importante, gente. É o pecado que causa tudo isso, todo o mal, todo o sofrimento. Olha o que o catecismo diz aqui. Escravidão humana. O pecado é uma escravidão. Então, quando você se entrega ao pecado, você vira escravo. Por isso que o vício é pecado. Porque você se torna escravo. Seja qual for. Seja de droga, bebida, fumo, né? Seja de qualquer outro vício que você tem. Tá? E pecado também, entendeu? Se você é viciado em roubar, por exemplo, em matar os outros, em fofoca, seja qual for o pecado, se torna uma escravidão. Por isso que o pecado é terrível, porque ele te escraviza, aí você perde o quê? A comunhão com Deus. Ok? Por isso que São Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para isso você tem que estar unido a Cristo. Senão você volta de novo àquela vida velha, né, de pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Então o pecado se torna uma escravidão. Então Jesus veio para libertar os homens do mais grave das escravidões, o pecado. Então, gente, Jesus não veio para mais nada. Por isso que São João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você, meu amigo, é daqueles que acreditam que Jesus veio para outra coisa que não seja para libertar, por isso que os judeus não aceitaram. Por quê? Os judeus achavam que Jesus viria para libertar Israel do jugo romano. Seria um Messias político, vamos dizer assim. Mas Jesus não veio para isso. Eles achavam que Jesus viria como o rei Davi, como Salomão, que naquela época tinha aquelas guerras de Israel com os outros povos. Não, Jesus não veio para isso. Por isso que eles se decepcionaram. Barrabás, por exemplo. Por que Barrabás se decepcionou com Jesus? Porque ele era um revolucionário. Eu achava que Jesus também era um revolucionário, que viria para destruir tudo, para acabar com os romanos, né? Aquela guerra toda. Mas Jesus não veio para isso.
Quando o povo viu Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho, que Messias é esse? Que raio de Messias é esse? Em vez de estar num cavalo branco, não é, com a espada na mão, entra montado num jumentinho. O povo todo, né, no começo aclamou, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas depois mandou crucificar. Não, vamos crucificar ele, porque, entendeu? Não fez nada por nós continuamos aí presos dos romanos, César dominando, Pilato. Então, mataram Jesus. Então, eles não entenderam a missão de Jesus. E hoje também é a mesma coisa. Infelizmente, dentro da própria Igreja Católica, nós temos com muita dor no coração que falar. Tem muito católico que ainda não entendeu a missão de Jesus. Tá? Libertar do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê aí muitos, até padres, né, na internet, pregando o quê? Um Jesus bonzinho, não é? E aqueles que falam a verdade, igual o padre José Augusto, por exemplo, da Canção Nova, é censurado. Todo padre que fala a verdade é censurado. Repare para você ver. Agora, aquele que fala coisas que não é verdade, isso não é censurado. O povo gosta, aplaude, segue, não é? Mas Jesus não veio, Jesus não é um revolucionário, Jesus não veio para a gente se organizar em sociedade, viver bem, maravilhoso, né? Que nós não vamos ter nenhum problema, acabou a pobreza, Jesus vai acabar com a fome no mundo. Não. Jesus não vai. O cristianismo não vai erradicar a fome, o mal, isso vai durar até Jesus voltar, gente. Quem achar que para ser cristão vai precisar eliminar essas coisas, não vai ser cristão. Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos libertar do pecado, da morte. Aí você poderia me perguntar assim, mas Jesus veio e o pecado continua. Veja, Jesus veio para nos trazer o perdão dos pecados. Tá? Não quer dizer que o pecado vai acabar, não. O pecado só vai acabar quando Jesus voltar, no último dia. Aí acaba. Aí acabou pecado, dor, morte. São Paulo vai dizer, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então, o pecado não vai acabar. Então, o que Jesus veio trazer é o perdão dos pecados. Porque antes de Jesus, você tinha que fazer lá aqueles montes de sacrifício de animal que não perdoava pecado nenhum, era só uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Agora não, agora Jesus trouxe para nós o perdão. Então, se você cometeu um pecado, Jesus te perdoa, entendeu? Através da igreja. Por isso o sacramento da confissão, que muita gente também despreza, mas é o único jeito de você ser perdoado. Claro, você precisa se arrepender primeiro. Se você se arrependeu, você já está perdoado. Agora, você também precisa se confessar, ok? Então, Jesus veio para trazer o perdão do pecado. Não é para eliminar o pecado da face da terra. Tanto que o pecado está aí, né, abundante hoje. Tá? Agora, se você é um cristão, por fraqueza, você cometeu um pecado, se arrependeu, Jesus te perdoa. Tá? Se você procurar se arrepender e o sacramento da confissão, Jesus está aí para te perdoar. Entendeu? Então, gente, está muito claro o que o catecismo está nos ensinando. Esse é o parágrafo 549. O 550 diz aí, o advento do reino de Deus, advento quer dizer chegada. Então, a chegada do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Então, o diabo já está derrotado. Tá? Ele já é um derrotado. Agora, claro, ele pode fazer mal? Pode, se você for mexer com ele. Eu fiz um vídeo só sobre a questão dos anjos maus. Como é que ele age. Tá? Então, eu não estou dizendo que ele não existe ou que ele não age. Não é isso que o catecismo está dizendo. Ele já é um derrotado. Ele não pode, vamos dizer, nada contra Deus. Tanto que para ele agir, ele precisa da permissão divina para agir, até para nos tentar. Só você ler o livro de Jó, você vai entender. Ok? Agora, ele pode fazer mal? Pode. Por quê? Porque ele é um anjo, ele é uma criatura, mas ele tem poder. Deus não tirou o poder dele. Tá? Por quê? Porque Deus não... os mistérios de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis, diz a Sagrada Escritura. Então, Deus não tira o poder que é do demônio, que é um anjo. Assim como os anjos bons têm poder que Deus dá para eles, também os anjos maus também têm. Agora, sempre com a permissão divina. Ok?
Agora, ele já é um derrotado. Agora, por que ele pode fazer mal para você? Aí depende de quem? Dele? Não, de você. Santo Agostinho tem uma comparação boa. Ele é igual um pitbull amarrado na coleira, um cachorro, né? Ele só vai te fazer mal se você for lá mexer com ele. Entendeu? Como é que você mexe com ele? Primeiro, pecado. Segundo, buscando aquelas coisas que ele adora. Adivinhação, magia, não é? É aquela coisa toda que nós já falamos aqui. Não é? Aí ele faz a festa. Tá? Mas se você não for lá mexer com ele, ele já é um derrotado. Tá? Ele já está derrotado. Ok? É só você ver lá em Mateus 12, 26, Jesus vai dizer sobre isso. Ok? Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, Jesus falando, então o reino de Deus já chegou a vós. Mateus 12, 28. Então o próprio Jesus dizendo, ok? Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Olha aí. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Olha aí. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente restabelecido. Deus reinou do alto do madeiro. Olha que interessante, hein? Bonita expressão. Deus reinou do alto do madeiro. Muito bonita esse texto, tá? Em João capítulo 12, 31 também diz sobre isso. Então, gente, por isso que a cruz é o símbolo, igual o povo fala, cruz é um símbolo de derrota. Não, senhor. Cruz é um símbolo de vitória. Por isso que você deve, sim, já falei, vou falar de novo. Deve usar um crucifixo, sim, com você, né, na sua casa. Por que hoje o demônio quer tirar os crucifixos das ruas, das praças, dos estabelecimentos? Porque ele sabe, ele tem medo da cruz. Tá? Então o demônio tem pavor da cruz. Isso sou eu que estou dizendo, não. Os exorcistas é que diz. Então, tenha sim uma cruz com você, igual eu tenho a minha aqui, é um sacramental. Peça para o padre abençoar, sim, te protege contra o mal, sim, senhor. Tenha uma cruz na sua casa, igual a minha, você está vendo lá. Eu tenho o meu crucifixo aqui, tá? Que o demônio vai fugir da sua casa, entendeu? É um sacramental poderosíssimo. Foi com a cruz que Jesus derrotou o demônio, ok? Então, não acredite nessas pessoas que ficam falando que é superstição, não é. É um sacramental poderosíssimo. A cruz de Cristo, a cruz de nosso Senhor. Tá? Tem muitos textos bíblicos que falam isso. Tá? A cruz é poderosa, afugenta o demônio. Não é à toa que o povo falava, né? Que o demônio foge da cruz, que o diabo foge da cruz. Tá? Então, você que é católico, não dê ouvido a essas pessoas que falam que cruz é superstição, cruz é derrota. Não. Cruz é vitória. Foi lá que Jesus realmente venceu o diabo. Derrotou o diabo, foi lá. Ok? E o catecismo fala aqui também da questão dos exorcismos. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Então, gente, o exorcismo também não é superstição. Agora, veja, também a mesma coisa, igual eu falei do milagre. Não vai achando também que tudo é culpa do demônio. Também, por isso que eu falei, equilíbrio. Nem 8 e nem 80, gente. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tá? Tem gente que fala o demônio não existe. E tem gente que fala tudo é o demônio. Está errado? Os dois estão errados. Tá? O demônio não existe. Claro que existe. E age? Age. Mas não é tudo culpa dele, não. Não é tudo que acontece no mundo é culpa dele, tudo que eu faço é culpa de ruim, é culpa dele. Não, é culpa sua. Não é culpa dele, não. Nem tudo é culpa dele. Tá? Então também nós não podemos nós temos que ter discernimento, gente. Por isso que eu estou falando. O cristão, ele tem que ter, é um dom do Espírito Santo. Discernimento. Inclusive dos espíritos. É um carisma. Você discernir
se o espírito é realmente do mal, se é o Espírito Santo, se é o espírito nosso mesmo, né? Não vou falar nenhuma palavra aqui que possa ser de baixo calão. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que é sem vergonha, desculpa a expressão, tá, gente? Tem gente que é charlatão mesmo. Bota a culpa no demônio, mas a culpa é dele, é ele mesmo, né? A maioria, né? Vamos dizer assim. É culpa do demônio. Eu traí minha mulher, é culpa do demônio. Não, meu amigo, a culpa é sua. Você olhou para outra mulher que não era sua. Ok? Então, não é tudo é culpa dele, não. Agora, também nós não podemos ir ao extremo também de achar também que, por isso também, ele não age. Ele age. Ele nos tenta, tá? Mas também, muito também, a culpa é nossa também. Agora, um exorcismo também pode ser um demônio? O demônio pode ser a influência dele? Pode. Mas também pode não ser. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque também tem muita enganação também. Ok? A gente vê aí na televisão aí, né? Gente conversando com o demônio. Jesus não conversava com o demônio. Jesus expulsava e ele saía. Vai ficar fazendo entrevista com o demônio, isso é errado. E outro, o demônio vai entrar na casa de Deus também. Outra coisa estranha também que a gente vê aí na televisão. Entendeu? Uma pessoa endemoniada, ela nunca vai entrar na casa de Deus. O mal não vai querer ficar ali na presença de Deus, vendo as pessoas louvando a Deus, cultuando a Deus. Entendeu? Então, eu não acredito que o demônio vai entrar na casa de Deus. A menos que Deus permita, mas eu acho muito estranho esse negócio do demônio entrar na casa de Deus, estar ali celebrando ali né, uma coisa a Deus ali, e o demônio ali se manifestar ali, eu acho muito esquisito. Tá? Eu acho muito estranho. Ok? Então a gente tem que ter discernimento. Tá? Existe possessão? Existe. Eu não estou negando a possessão, gente. Agora, a Igreja Católica ela é muito séria nessa questão. Ela não é igual essas outras seitas aí que qualquer coisinha é o demônio. Não. Primeiro, ela vai investigar se não é uma coisa natural, se não é um problema médico, pode ser, hoje a parapsicologia, a psicologia, pode ser uma epilepsia, pode ser. Tem muito caso de pessoas epiléticas. Então a igreja a primeira igreja vai ver a questão natural. É uma coisa natural? Aí se for descartado o natural, aí a igreja vai para a parte médica. Aí a parte médica entra na questão. Se a parte natural e a parte médica diz que está tudo certo, aí a igreja já vai para a parte sobrenatural. Aí a igreja chama um padre. Outra coisa, não saia fazendo exorcismo à torta e à direita. Se você acha que tem uma pessoa possuída, não faça exorcismo por conta própria. Nenhum de nós tem essa autoridade. E nem o padre, A, B ou C. Para se fazer um exorcismo, tem que ser um padre exorcista. Não é qualquer padre que pode fazer. Gente, nós vamos estar mexendo com demônio. Tá? Não estamos mexendo com qualquer coisa, não. Então, cuidado. Cuidado, porque a gente vê aí, né, inclusive em filmes, não é que o demônio possui até padres. Por quê? Porque muitas vezes não tem preparo. Então, a igreja tem um padre específico, um exorcista específico, para esse tipo de caso. Então, a igreja vai analisar se realmente é uma possessão, aí o padre vai lá e vai tirar o demônio da pessoa. E outra, aquilo ali às vezes, pode acontecer de sair rápido, mas pode durar bastante tempo, dependendo do demônio. Às vezes pode ser pode ser até mais de um. Então, por isso que eu estou falando, não é tão fácil tirar o demônio da pessoa, se realmente é uma possessão que pode acontecer. Então, se Jesus realizou, a igreja também realiza. Hoje, menos. Tá? Não é igual antigamente. Por quê, gente? Porque o demônio hoje, ele leva muito mais gente para o inferno com pecado do que com exorcismo. Porque ele sabe que o exorcismo, o padre vai lá, vai expulsar e pronto. Agora, ele faz muito mais estrago no pecado. Destruir aquela pessoa no pecado. Né? E aquela pessoa morrer em pecado mortal, ele consegue o objetivo dele, levar para o inferno. Ok? Então, ele gosta muito mais que uma pessoa se afunde nos vícios e no pecado do que em um exorcismo propriamente dito. Mas pode acontecer. Hoje é mais raro, a igreja ensina, mas a igreja não deixa de fazer exorcismo, não. Ela faz até hoje. Ok?
Então, esse é o parágrafo 550. O parágrafo 551 vai falar das chaves do reino. O que é essas chaves do reino? Lembra que Jesus entregou para a igreja, que representa lá Pedro e os apóstolos? Eu te darei a chave. A chave quer dizer para abrir e fechar. Tá bom? Então vamos lá. A chave quer dizer o poder. Ok? Vamos ver o que o catecismo nos ensina. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12. Por que 12? Por causa dos 12 filhos de Jacó que nós estamos estudando lá no livro do Gênesis. Por isso que é importante a gente entender isso. Então, os 12 apóstolos sucedem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Ok? Por isso que quando morreu Judas, eles escolheram Matias para substituir. Ok? Para estar com ele quem? Jesus, e para participar de sua missão. Qual é a sua missão? Levar a boa nova, o evangelho para todos. Então, para que Jesus fundou a igreja? Para ajudar Jesus na sua missão. Então, a igreja é para isso, gente. A igreja não é uma ONG, a igreja não é para nada a não ser para quê? Pregar o evangelho e levar a salvação para todos. Se a igreja não fizer isso, ela não cumpre a sua missão. Esse é o grave erro da tal da teologia da libertação, que hoje está dentro da igreja. Tá? Quer dizer, vai muito para o social. O importante não é acabar com a pobreza. E o pecado, onde fica? O importante é acabar com o pecado. Jesus disse, pobres sempre vamos ter. Por mais que você faça caridade, você pode fazer 1000 caridades, mas ainda vai ter pobre. Agora, a gente tem que eliminar o pecado. Entendeu? Então, isso é o mais importante. Dá-lhes participação em sua autoridade. Então, Jesus, por isso que fala da chave. Chave quer dizer o quê? Autoridade. Então, a igreja tem autoridade de quem? De Jesus para pregar o evangelho, não é? Fazer tudo aquilo que a igreja fez e faz há 2000 anos. Então, a autoridade da igreja não é dela, é de Cristo. Tá? Então, isso é muito importante. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Lucas capítulo 9, versículo 2. Permanecem eles quem? A igreja, para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Olha aí. Então, quem que dirige a igreja? É Jesus. Então, não é o padre, não é o bispo, não é o papa. Não, é Jesus, através deles. Por isso que quando o papa fala alguma coisa de doutrina, ele não pode errar. Por quê? Porque Jesus não deixa. É o que ele falou lá no Evangelho de São Mateus. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu não pode entrar nada errado. Então, se o papa falou alguma coisa aqui, meu amigo, pronto, acabou. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu não pode entrar nada errado. Em termos de doutrina. Já expliquei sobre isso. Olha só o que diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 29 a 30. Isso é a palavra de Deus. Olha só. Disponho para... Jesus falando. Disponho para vós quem? A igreja. O reino, como meu Pai o dispôs para mim. Vou explicar. A fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, gente, o que Jesus está dizendo aqui? O Pai enviou Jesus. E Jesus enviou quem? A igreja, os apóstolos. Entendeu? Então, por isso que a igreja tem poder, tá? Inclusive para fazer cura, igual ele fala aqui. O poder de proclamar o reino de Deus, proclamar o evangelho e curar. Por isso que acontece, às vezes, cura, libertação. Por quê? Porque não é a igreja quem faz, é Cristo através, né, do sacerdote, né, dos santos. Tá? Por que a igreja canoniza os santos e exige 2 milagres? Para saber se realmente é verdade aquilo ali. Então, é a ciência que prova que houve um milagre por intercessão daquele santo ali. Ele fez uma oração e a pessoa foi curada e a medicina não consegue explicar.
Mas por que acontece? Porque é Jesus quem opera. Tá? Então, quando você ouvir falar assim, Santo Antônio fez um milagre, é um modo de dizer, não foi Santo Antônio que fez. Deus, Jesus, quem fez através dele. Mas por que ele fez? Usou, entre aspas, ele para fazer. Porque ele está unido a quem? A Cristo e à igreja. Entendeu? Então, o poder não é dele. Entendeu? Mas como ele está unido a Cristo, através da igreja, que é o corpo de Cristo, é onde que o milagre acontece. Entendeu? E aí Jesus diz bem claro aí, que dispõe a igreja, assim como o Pai dispôs, e os apóstolos, né, vão julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, né, por quê? Porque os judeus, eles não aceitaram o Cristo, como eu já expliquei. E nós sim, nós cristãos aceitamos. Ok? Esse é o modo de dizer, vamos dizer assim. Ok? Então, esse é o parágrafo 551. O parágrafo 552 diz assim: no colégio dos 12, colégio quer dizer o quê? Aqueles 12 que Jesus escolheu, os 12 apóstolos. Simão Pedro ocupa o primeiro lugar, já falamos sobre isso, já fiz 2 vídeos sobre isso, a questão do Papa, não é? Então, Pedro foi o primeiro Papa e Jesus que escolheu. Isso aí não foi a igreja quem inventou. O papado que Martinho Lutero queria acabar é Cristo quem quis. Tá? Apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, quer dizer, é Jesus quem mandou. Então, fazer o quê? Nós não vamos contra Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 16, Marcos 9, versículo 2 e Lucas 24, 34. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Jesus confiou-lhe uma missão única. Qual é a missão? Graças a uma revelação ainda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Tá aí os textos bíblicos aí para você ver. Cristo é a pedra viva, olha aí. Garante a sua igreja construída sob Pedro. Olha o que o catecismo está dizendo. A igreja de Cristo é construída sob Pedro. Porque Jesus falou lá, sob esta pedra. Essa pedra é quem? É Cristo, a pedra invisível. Mas a palavra Pedro significa pedra, pedra menor, a pedra visível. Então a igreja de Cristo é fundada sob Pedro. Gente, isso daí, infelizmente, quem não quiser aceitar isso, amém. Você tem livre-arbítrio, como eu já falei. Mas eu estou colocando aqui, o catecismo está dizendo e o texto bíblico está aí para você ver. Ok? Quem não quiser aceitar isso, paciência. Nós, católicos, cremos nisso há 2000 anos. E a igreja está aí para provar. Que ela não acabou e nunca vai acabar, mesmo com todos aqueles erros humanos que a igreja já teve. Ok? Garante a sua igreja construída sob Pedro a vitória sobre as potências da morte. Então a igreja nunca será vencida. Tá? Se nem as pessoas de dentro da igreja não conseguiram vencer, os de fora é muito menos. Então não adianta querer dizer que a igreja católica vai acabar. Eu já ouvi tanta besteira. Né? Quando o Papa Bento XVI renunciou, eu vi tanta besteira na internet. Que esse era o último Papa, que a Igreja Católica ia cair, que ia acabar, que ia cair, por causa daquele relâmpago que teve lá no Vaticano. Né? Olha, o céu falando que, né? Mas eu vi tanta coisa, né? Que a igreja vai acabar, que o Papa Francisco é o último Papa, que o Papa Francisco é o anticristo. Meu Jesus do céu, mas foi muita coisa que eu ouvi. Como se o Bento XVI fosse o primeiro Papa que renunciou. Outros já renunciaram. Isso não tem nada demais. Gente, a Igreja Católica nunca vai acabar. Se você está achando isso, você pode... Não precise ficar achando isso, com medo. Não. A Igreja Católica nunca será vencida. Porque Jesus disse: as portas do inferno
nunca prevalecerão contra a igreja. Ela vai sofrer? Vai, o catecismo diz isso. Tem um parágrafo do catecismo aqui que nós vamos estudar quando chegar, que a igreja vai passar por uma provação muito grande, que vai abalar a fé de muitos. Isso aí está no catecismo, está na Sagrada Escritura também, antes de Jesus voltar. Agora, aquele que Jesus falou, aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, permaneça firme na sua fé. Tá? Eu já citei essa frase aqui e vou repetir, não é minha. É de uma santa da época de Lutero, que Lutero estava massacrando a igreja, e uma santa lá da Espanha, Santa Teresa d'Ávila, falou, tá? Eu sou filha da igreja e nessa fé eu nasci, vivo, e nessa fé eu pretendo viver e morrer. E eu também penso assim. Ok? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Olha aí, tá vendo? Terá por missão defender esta fé e todo desfalecimento e confirmar nela os seus irmãos, porque Jesus falou, tá? Por isso que o Papa defende, né, toda a doutrina católica, e quem não aceita, paciência, tá? Se você não aceita, você vai ter que sair da igreja, porque a igreja não vai mudar nada daquilo que é dogma de fé. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é o que eu mais vejo na internet. Ah, o Papa tem que ordenar a mulher. O Papa tem que... o padre tem que casar. Né? Vamos lá, o padre tem que aceitar aborto, o Papa tem que aceitar casamento de pessoas do mesmo sexo, e tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo. Gente, aquilo que a igreja já definiu como doutrina, dogma de fé, ela não vai voltar atrás. E isso é para qualquer tipo de doutrina. Tá? Então, não ache que a igreja vai mudar nisso, naquilo, né? Igual o padre Léo falava, né? E tinha uma pessoa que falava que o Papa tinha que mudar a igreja só por causa dela. Entendeu? Vai ficar querendo. Entendeu? Não adianta, meu amigo. Você vai ter que mudar de religião, porque a igreja não vai mudar nada daquilo que é essencial para a nossa fé. Ok? Por quê? Porque é Pedro, é a rocha. Tá? Aquilo que é verdade, pronto, acabou, e não muda e não vai mudar nunca. Ok? Então, esse é o parágrafo 552. O 553 diz assim: Jesus confiou a Pedro, está lá no Evangelho, Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica, é a questão da chave, abrir e fechar, né? Eu te darei, aí, tá vendo? Eu te darei, Jesus falando, gente, eu vou ler bem devagarinho para você entender. Jesus é quem falou, não foi a igreja. Eu te darei as chaves, falando para Pedro, ok? Eu te darei as chaves do reino dos céus, ou seja, da igreja. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Leia lá. Está na sua Bíblia, seja ela católica ou protestante. Mateus 16, 19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Olha aí, então a igreja não é a casa da mãe Joana, é a casa de Deus. Por isso, meu amigo, na igreja você não pode fazer o que você quiser. Entendeu? Ah, eu sou católico, mas eu sou católico do meu jeito. Eu faço a minha fé. Não, meu amigo, a igreja não é a casa da mãe Joana, não. Ué, que negócio é esse? Você quer saber mais do que Deus? Você quer saber mais do que a igreja que tem 2000 anos? Ah, você é muito. Isso aí é um orgulho que eu vou te contar. Vamos ser mais humildes, não é? O bom pastor, João 10, 11, confirmou que este encargo, depois de sua ressurreição, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falando para Pedro. Apacentar quer dizer o quê? Cuidar. Ok? João 21, de 15 a 17. Nós já lemos esse texto. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados. Por isso, tá,
que o Papa, e ele delega esse poder ao bispo e aos sacerdotes, ele tem poder de perdoar pecados. Tá? O poder não é dele, o poder é de Cristo, mas ele tem autoridade para isso. É Jesus que deu para ele. Não é que ele é melhor. Ah, mas ele é um pecador. Ele é um pecador, tanto que ele também se confessa. Você sabia que o Papa também se confessa? Mas ele tem poder para perdoar. É Jesus quem deu esse poder para ele. Pronunciar. Então, qual é a missão dele? Perdoar pecados, pronunciar juízos doutrinais, ou seja, doutrina, aquilo que eu falei. Aquilo que ele falar de doutrina está falado, pronto, acabou. Se você não aceitar, paciência. Mas ele não vai voltar atrás. É você que tem que aceitar, não é ele voltar atrás. E tomar decisões disciplinares na igreja. Então, a parte pastoral também só pode acontecer também com a autoridade do Papa. Tá? Por exemplo, para mudar um bispo, para ordenar um bispo, tem que ter autoridade do Papa. Para um padre que quer deixar de ser padre para casar, ele pode fazer isso? Pode, mas ele tem que ter autorização do Papa. Nada na igreja, gente, você pode fazer por conta própria. Tá? Nada. Nós temos uma hierarquia. Eu tenho que obedecer o meu pároco, o meu padre, o padre obedece o bispo e o bispo obedece o Papa. Eu estou fazendo esse trabalho aqui. No dia que eu comecei, eu fui lá e conversei com o diácono e com o padre da minha igreja. E eles obedecem, eu obedeço a eles, o diácono e o sacerdote. Eles obedecem a quem? O bispo. E o bispo obedece a quem? O Papa. É uma hierarquia, tá vendo? É uma obediência e o Papa obedece a Jesus. Então, na igreja, você não pode fazer o que você quiser. Em termos de doutrina, em termos de disciplina, tá? E em termos de, que ele falou aqui, de doutrina e de absolver também os pecados também, que ele tem autoridade para isso. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos. Olha aí, está lá em Mateus 18, 18. Então, mesmo que Jesus falou para Pedro, Jesus falou para todos os apóstolos. Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, mas aí tem que estar unido. Se é uma igreja que não obedece à hierarquia, aí não. Aí não garanto a você que tenha a garantia disso tudo que eu falei aqui. Para isso tudo andar direitinho, você tem que estar em comunhão com a igreja. Tá? Esse é o perigo de você sair fora da igreja. Porque aí, meu filho, aí só Deus pode julgar como é que vai ser lá a sua vida para frente. Porque aí você já está fora do corpo de Cristo. Enquanto você estiver unido ao corpo de Cristo, você sabe tudo aquilo, né, que Jesus mandou, e você está dentro da igreja de Cristo. Agora, se você sair da igreja de Cristo, porque aí você vai estar fazendo a sua vontade, não é mais a vontade de Deus. Cada religião faz a sua vontade, vamos dizer assim. Entendeu? Aí cada um vai responder por si. Ok? E particularmente Pedro, o único a qual confiou explicitamente as chaves do reino. Já expliquei sobre isso. Então, gente, está bem claro, tá? Eu sei que isso pode, às vezes, as pessoas não entenderem, ok? Mas é aquilo, entendeu? A verdade é a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a igreja já está aí há 2000 anos, com todos os seus erros humanos, mas ela continua firme. E não pensem que ela está derrotada, não. Ok? Muitas das vezes, essa igreja parecia já estar derrotada, mas ela sempre se levanta. Pode crer. A igreja, é aquilo que eu falei, ela nunca será vencida. Assim como Jesus foi perseguido e Jesus venceu, a igreja também vai vencer. Com todas as perseguições, com tudo aquilo que a igreja sofre de incompreensão, mas ela vai vencer. Por quê? Porque o diabo já foi derrotado. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus está presente, o Espírito Santo é a alma da igreja e não deixa a igreja errar o caminho, em termos de doutrina, ok? Com todos os erros humanos que ela tem.
Tá? A igreja é santa, formada de homens pecadores. Amém? Então, nós paramos aí no parágrafo 553. Na próxima aula, nós vamos continuar. Aí nós vamos já para uma outra parte, que é o quê? Um antegozo do reino, a transfiguração. Outra parte importante da vida pública de Jesus, a sua transfiguração. Então, não perca, que você vai gostar dessa aula da transfiguração de Jesus. O que quer dizer quando Jesus se transfigurou lá no Monte Tabor? Então, nós vamos explicar sobre essa passagem também muito importante, muito bela, né, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Peço a vocês que continuem compartilhando esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhe aí na sua igreja, né, com quem queira fazer um bom acompanhamento do nosso estudo do catecismo, e também nós estamos fazendo um estudo bíblico, e também nós vamos abordar aqui vários temas sobre a nossa fé católica. Se Deus quiser, nós ainda vamos estudar bastante tempo, se Deus nos dá vida e saúde, para que a gente possa evangelizar. O nosso intuito é esse. Amém? E deixe também aí os seus comentários, seja ele qual for, tudo aquilo que eu falei aqui, se você entendeu, não entendeu, quer perguntar, tirar sua dúvida, crítica pode fazer, se você tiver, tá? Alguma coisa que eu falei errado, se tiver algum sacerdote, alguém aí, algum catequista mesmo, que eu possa ter falado alguma besteira aqui, possa me corrigir, que eu não sou dono da verdade. Eu quero simplesmente botar um pouquinho de luz para a gente poder entender. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.